Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional da Palavra de Deus. E continuando no livro de Atos, continuando na história, nos desdobramentos da cura daquele coxo que mendigava a Porta Formosa, já nos seus desdobramentos. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever, comentar, deixar seu like, compartilhar para todos os seus contatos nas suas redes sociais, para que esse momento de compartilhamento da mensagem de Deus, da palavra de Deus, alcance quantos mais possíveis. Amém? Eu conto com você para isso. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né, nós vamos ver que os discípulos, Pedro, João, foram conduzidos até o Sinédrio para que pudessem prestar esclarecimentos, porque aquilo que aconteceu, de onde veio, como eles poderiam ter feito algo assim, né? E nós falamos que eram homens doutos para eles, eram homens iletrados, mas eles sabiam que aqueles homens haviam andado com Jesus. E esse é um grande diferencial, né? Às vezes a gente é preocupado muito se nós somos capazes, se nós podemos, se nós temos condições. Tem pessoas que se acham totalmente incapazes, não é verdade? Mas, se nós pegarmos os exemplos dos apóstolos, que foram pessoas que andaram com Jesus, pessoas que caminharam, que estiveram com Jesus, e nós tomarmos isso para a nossa vida, olha, eu preciso andar com Jesus. Certamente o poder de Deus, a glória de Deus, a revelação, a autoridade, nós vamos poder viver e exercer todas essas coisas, né? Ainda que tenhamos algum tipo de limitação como aqueles discípulos. E quando eles foram entre si, né, os escribas, fariseus, o pessoal ali, os doutores da lei, as autoridades religiosas, foram entre si tentar entender, porque era um fato, né? Como nós falamos no devocional passado. Aquele homem era coxo desde nascença, ele tinha mais de 40 anos. Então não tinha como eles negarem aquilo ali, não tinha como eles... Então o que eles fizeram? Eles começaram com uma outra estratégia, ameaças, sabe? E aí eu me lembro de você, eu me lembro de mim. Quantas vezes a gente dá um passo na direção de Deus, a gente deseja andar com Deus, a gente deseja conhecer mais sobre Deus, a gente até ousa orar pelas pessoas, convidar as pessoas, se envolver em alguma atividade da igreja, participar de algo, né? Querer crescer, querer se aprofundar. E muitas das vezes a gente recebe esse contra-ataque, recebe esse baque. E diz a palavra, né, que aqueles homens lá, líderes religiosos, começaram a ameaçar Pedro, começaram a ameaçar João, começaram a ameaçar os apóstolos para que eles não pregassem no nome de Jesus. Olha só. Mas Pedro dá uma resposta. Pedro fala assim: olha, como eu posso obedecer a vocês e deixar de obedecer a Deus? Poderia eu obedecer aos homens e desobedecer a Deus? Não podemos parar de pregar nesse nome. Quando ele fala isso, né, ele está falando muito mais do que uma obrigação, do que algo que vem da função apóstolo, ou algo que veio da função discípulo, mas algo que está incutido nele, algo que está inerente nele. Ainda que ele não quisesse pregar, ele iria pregar de alguma forma. E aí eu digo para você, às vezes nós estamos em ambientes que a gente não tem essa oportunidade de falar de Jesus publicamente, abertamente, né? Seja no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade, mas se você viver Cristo, se você andar com Cristo, Cristo vai de alguma forma transparecer através de você. Você vai pregar, ainda que você não use palavras. A tua vida vai ser uma grande pregação. As pessoas não vão ver você da mesma maneira que veem as outras. Elas vão saber que há em você algo diferente. Esse algo que eles não sabem é o Espírito Santo, é a vida de Deus fluindo em você, através de você. E dessa forma, os ouvidos vão se abrir e você vai poder pregar o Evangelho, sabe? Então saiba disso, tenha isso inerente dentro de você. Eu não posso simplesmente não falar nesse nome, porque falar de Cristo faz parte de mim. Ainda que haja ameaça, ainda que haja algum tipo de retaliação, melhor, contra-ataque das trevas, nós não podemos negociar aquilo que somos. Nós somos de Cristo, pertencemos a Ele,
e quando somos cheios dele, nós transbordamos. E aí eles saíram, só que eles tiveram uma atitude sensacional. Um pouco depois, você leia o capítulo 4, você vai entender o que eu estou dizendo. Eles voltam para os seus, né, os apóstolos, e compartilham tudo o que estava acontecendo com eles. Sabe? É importante que você tenha uma rede de apoio, que você tenha pessoas com quem você pode compartilhar. Aqui na nossa igreja nós trabalhamos com células, então a célula é esse lugar onde você tem um amigo, onde você tem um líder, onde você tem uma pessoa perto de você. Mas se aí onde você está não é desse jeito, procure amigos de fé, procure seu líder, procure pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo desejo de viver Cristo e compartilhe. Sabe? Compartilhe seus êxitos, compartilhe seus fracassos, compartilhe suas dificuldades, né? A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Olha que bênção é ter pessoas ao seu lado, amigos. E diz a palavra que eles compartilham e logo depois o povo entra em oração. Mas não foi qualquer tipo de oração. Uma oração não de alguém covarde, amedrontado pelas ameaças do diabo, mas alguém que sabia quem era, sabia quem Deus era na sua vida, sabia o que devia fazer, e eles levantam um clamor pedindo ao Pai que lhes dê condições de continuar pregando com ousadia o nome de Jesus, ainda que debaixo de ameaças, e que a mão do Senhor continuasse curando. Ou seja, eles sabiam que, embora eles tivessem curado aquele homem, não era o poder deles que estava operando ali, mas era o próprio poder de Deus através deles. E aí, Senhor, quando houve aquela oração, ele emite uma resposta. Toda vez que nós oramos, né, a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedi para os vossos próprios deleites. Então, ou seja, se existe um tipo de oração, um tipo de pedido mal, existe um tipo de oração, um tipo de pedido que é bom. E eles fizeram esse tipo de oração. Por quê? Porque eles oraram a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o Evangelho fosse pregado, que vidas se rendessem, que vidas se arrependessem, se convertessem a Cristo. E essa é a vontade de Deus até hoje. Então eles oraram, pediram que o Senhor desse a eles condições de continuar pregando com ousadia e que enquanto eles fizessem isso, as mãos do Senhor continuassem curando as pessoas. E aí o Senhor liberou do céu. A Bíblia diz que aquele lugar foi cheio da glória de Deus, o Espírito Santo encheu a vida daquelas pessoas e eles pregaram ousadamente do nome de Jesus. Então, querido, eu quero falar com você hoje que está procurando fazer o bem, está procurando fazer a vontade de Deus, está se esmerando, está se esforçando em participar, em fazer parte, em poder viver Cristo, exalar Cristo, onde você está. E talvez hoje você está debaixo de ameaça daqueles que são poderosos, daqueles que podem de repente tirar você do seu emprego, tirar você ou te dar uma nota ruim e te reprovar. Eu quero te incentivar a continuar exalando Cristo, a pedir que o Senhor te dê condições. Eu oro para que Deus te dê condições de você continuar falando no nome de Jesus, continuar transbordando Cristo através da tua vida, do teu comportamento, da tua prática, do respeito que você tem com as pessoas, do amor que você transmite, sabe? Que você venha refletir Cristo, que você venha transbordar Cristo onde você estiver. E enquanto você fizer isso, os sinais venham te seguir, o poder de Deus venha estar com você, confirmando as suas palavras, como foi com os apóstolos. Então não olhe para as ameaças, olhe para o Senhor. Procure pessoas que possam te ajudar, compartilhe e viva Cristo, que é bem melhor. Graça e paz. Se você chegou até aqui, se inscreva, não deixe de se inscrever, envie para as pessoas, nos ajude a promover esse trabalho e, por final, como eu sempre digo, vai chover.